Efésios 4, do 1 ao 6. Diz a autoritativa palavra de Deus: Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Amém. Oremos, irmãos. Senhor Deus e Pai bendito, Senhor, o momento da proclamação da Tua palavra, Senhor, nos curvamos inteiramente, Senhor, ao agir do Teu Espírito em nós, rogando, Senhor, o poder do Teu Espírito e a Sua unção, a capacitação, ó Deus, para neste momento proclamarmos as Tuas verdades, ó Deus, a respeito da Tua igreja, manifestar, ó Deus, a Tua graça grandiosa, e assim, ó Senhor, enaltecer o Teu nome, o nome do Teu Filho bendito, por meio do agir do Teu Espírito, ó Deus, e pedimos que Ele esteja sobre nós, e sobre todos aqueles que hão de ouvir, Senhor, essa Tua palavra. Concede-nos, ó Deus, falar com fidelidade, com autoridade, vinda de Ti, Senhor, com clareza, e, ó Deus, o Senhor se digne em conceder compreensão e entendimento aos ouvintes. Entender, ó Deus, a grandeza da Tua graça, que faz com que pessoas tão distintas, inimigas todas, que nasceram inimigas, se voltem, ó Deus, para um propósito comum e único, e lutem por ele, e que vejam a beleza, ó Senhor, que é a Tua graça, agindo na vida de pecadores. E rogamos, ó Deus, assim, no nome do Teu Filho bendito, Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, eu quero dar um panorama bem rápido sobre essa epístola. Nós expusemos no domingo passado, do versículo 7 ao versículo 16, e agora queremos trazer para os irmãos as verdades que são encontradas aqui nos 6 primeiros versículos, que evidentemente está em perfeita harmonia com esse contexto e com as exposições também que estamos fazendo em 1 Timóteo. O foco e o tema que permeia a carta de Paulo aos Efésios é a graça de Deus. É a graça de Deus. Logo nos primeiros capítulos desta carta, a gente vê claramente a graça de Deus manifestada na vida do homem. Paulo está ensinando a esses irmãos, ensinando à igreja essa maravilhosa graça, mostrando as doutrinas bíblicas sobre as bênçãos de Deus em Cristo Jesus, que são as bênçãos da graça. Você vê isso de forma cristalina do capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 14. E ele vai mostrar a riqueza, vai mostrar sobre a riqueza, a respeito da riqueza daqueles que são alvo dessa graça. Aí ele vai do versículo 15 até o versículo 23 do primeiro capítulo. Quando inicia o capítulo 2, ele procura fazer os irmãos compreender a grandeza da graça de Deus, as manifestações dessa graça e a obra da graça de Deus na vida de pecadores. E começa com o conhecido versículo, no capítulo 2, do versículo 1, que diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ele vos deu vida pela graça. Paulo, iniciando o capítulo 3, ainda revela um mistério da graça de Deus e ainda a imensidão do amor de Cristo. Irmão, sem esse entendimento, você jamais vai entender o que é o favor de Deus sobre o homem, sobre o pecador. Jamais. Você jamais vai entender o amor de Deus por meio de Cristo Jesus, se você não entender a graça, se você não entender a condição do homem quando ele nasce, que é morto, espiritualmente morto, não é atordoado, é morto. Ninguém compreende, ninguém nunca vai compreender o amor de Deus, ninguém nunca vai compreender a obra de Cristo Jesus na cruz. Porque que
o próprio Deus desceu da sua glória e se fez carne para morrer, uma morte tão horrenda, uma morte humilhante por pecadores. Ninguém vai entender essa graça, esse favor, se não compreender que esses pecadores são absolutamente imerecidos dessa graça. São pessoas que não merecem. Jamais você vai entender o amor de Deus se você não compreender que você não merece esse amor. E Paulo vai deixando isso muito claro para aqueles irmãos. Paulo estava inicialmente ensinando essa doutrina para a igreja. A igreja precisava disso. E à medida que ele vai escrevendo o início dessa epístola, e ele vai orando ao Senhor, ele vai dando graças a Deus por ter alcançado esses irmãos com essa graça, mas ele continua pedindo que Deus conceda espírito de sabedoria e de plena revelação do conhecimento dele. Preste bem atenção aos irmãos. Olha a nossa necessidade de constante crescimento do conhecimento de Deus, porque assim aqueles irmãos iriam ser fortalecidos com o poder de Deus e com o conhecimento experiencial de Deus. E agora, a partir do capítulo 4, nós encontramos Paulo levando os irmãos a aplicarem esse conhecimento às suas vidas, mostrando que a doutrina correta, o que a gente chama de ortodoxia, se relaciona com a vida e o modo de viver diário, que é o que a gente chama de ortopraxia. É por isso que ele inicia o capítulo 4 com a expressão rogo-vos, pois. Quando ele diz isso, irmãos, essa expressão ela está ligando aquilo que ele disse, tudo que ele disse anteriormente, com aquilo que ele vai continuar a dizer. Ele passa agora, não com uma divisão rígida, mas ele passa para uma nova, digamos assim, um novo momento na carta, que não é só de aplicação. Há, de fato, nos 3 primeiros capítulos, uma carga maior de ensino, de instrução, que a gente chamou de ortodoxia, um ensino adequado, um ensino correto. E agora ele vai focar mais na questão prática, mas ele não deixa de continuar ensinando, porque evidentemente a doutrina e a aplicação da doutrina, do ensino, andam juntos, um do outro. E Paulo começa a tratar agora sobre a unidade da igreja. Agora preste atenção numa coisa muito importante, quero destacar isso para os irmãos. Paulo não pede para que os irmãos criem uma unidade dentro da igreja. Observe, irmãos, ele não quer que crie essa unidade. Ele não tem a intenção aqui de dizer, olhe, para que a igreja e as igrejas sejam unidas, se liguem mais umas com as outras, promovam isso. Muito menos ele está abordando sobre o ecumenismo. Ele está falando de lutar. Observe, os irmãos, que é essa expressão. É lutar por preservar algo que já existe. E por que existe? Porque é fruto da graça de Deus. Lembra que eu disse aos irmãos, ele está tratando sobre a graça. A igreja só é igreja pela graça. E a igreja só se mantém unida pela graça. Mas essa luta é daqueles que fazem parte da igreja. Não é algo que nasceu devido ao interesse mútuo de algumas pessoas. A igreja não é um ajuntamento de pessoas que resolveram, que decidiram se unir porque eles tinham algo em comum. Foi produzido e criado pelo próprio Espírito Santo. Associações, cooperativas, elas surgem de uma necessidade normalmente comum, de um interesse comum, não é? Clubes, porque as pessoas gostam muitas vezes do mesmo hobby, do mesmo esporte, aí eles se reúnem e criam um clube de tiro, clube de futebol, e dentre outras coisas. Mas isso não é assim com a igreja. A igreja ela é fruto da graça de Deus. Deus vai chamando e vai unindo, e essa união ela se dá pela graça, mas cabe a cada um dos que fazem parte da igreja preservar essa unidade, lutar por essa unidade.
e com o título Preservando a Unidade da Fé. O sermão dessa noite tem o objetivo de mostrar de que maneira o cristão pode, assim, lutar por essa unidade, preservar essa unidade, que não foi dada por ele, nem por eles, mas pelo próprio Espírito, mas é responsabilidade de cada um. Então, a primeira maneira que o cristão pode preservar a unidade da fé é andando conforme seu chamamento. Olha o versículo 1 novamente. Vamos fazer a leitura. Efésios 4, 1. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Andar, irmãos, essa expressão andar diz respeito à conduta do cristão. E essa conduta tem que estar em harmonia com as responsabilidades da sua nova relação com Deus, que foi obtida pela graça. E tem que ter relação com todas as bênçãos que essa vocação eficaz lhe traz. Lembra que eu disse aos irmãos que ele foi abençoado pela graça de Deus? Paulo diz no início dessa carta, ele foi abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Então, sua conduta, seu andamento, seu andar tem que estar em conformidade com tudo isso. Paulo, nessa carta, disse, foi o que ele disse anteriormente: vocês, irmãos, foram predestinados para a adoção. Então agora vocês são responsáveis por andar conforme filhos adotivos de Deus. Vocês agora têm um novo pai, vocês têm uma nova família. Vocês têm que andar de acordo com essa filiação agora. Como é que isso vai acontecer? Quando os cristãos creem nos ensinos, na palavra de Deus, quando eles confiarem nas suas promessas e quando eles obedecerem à sua vontade. Como disse aos irmãos, eles foram abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais. Que bênçãos espirituais foram essas? Paulo diz: eleição, redenção, o selo do Espírito, vivificação, reconciliação. Tudo isso são as bênçãos espirituais. Paulo diz que eles foram reconciliados, alguns deles até com seus inimigos, que eles agora tinham total acesso ao trono da graça. Lembra que ele disse: antes vocês viviam sem Deus, sem esperança. Você não tinha esperança. Que esperança você tinha anteriormente? Onde é que estava sua base, sua firmeza? Onde é que estava antes sua segurança? Aonde? Nas suas posses? Isso dá alguma segurança a alguém? Nos seus parentes? Não, meu pai, minha mãe, minha família é meu porto seguro. Neles você está na segurança? Não, eu tenho muitas pessoas, amigos influentes, ricos. Isso é sua segurança? Isso é sua esperança? Esperança nessa vida? E na vida vindoura? E na vida do porvir? Você tem esperança? Você tem segurança? E quando você morrer? Qual vai ser seu destino? Você acha que vai acabar tudo? Até mesmo aqueles que acham que quando morrem tudo se acaba, temem a morte. Eles temem, não tem segurança. Paulo disse antes, irmãos, nós vivíamos sem segurança, sem Deus, sem direção, mas agora vocês são abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. Veja, não são bênçãos materiais. Então se espera do cristão, com tanta bênção, uma vida de gratidão, de boas obras, como fruto daquilo que tudo que receberam. É como Paulo se estivesse dizendo: se vocês são crentes e desejam ser conhecidos como tais, então vivam como crentes. Andem conforme vocês foram chamados. Andem conforme sua vocação. Andem conforme sua adoção. Vocês não pertencem mais ao mundo. E como é que é esse andar? Como é isso? Paulo diz nos versículos 2 e 3: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Essa descrição que Paulo faz aqui do viver cristão, do andar do cristão, é muito semelhante à que ele deu aos Colossenses, capítulo 3, versículos do 12 ao 15, quando ele diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. A eleição, irmãos, está de Gênesis a Apocalipse, não tem como fugir, irmãos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus.
santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Então, a primeira conduta e disposição destacada por Paulo na carta aqui aos Efésios é a humildade. É a humildade. Como é que eu vou andar conforme meu chamamento? Primeiro com humildade. Veja, não é uma questão prática, é uma questão prática. Agora é hora de colocar em prática. Tendo recebido tantas bênçãos, não é demais requerer dos irmãos essa virtude básica. Isso é básico, porque eles aprenderam. Entende porque Paulo falou tanto da graça? Paulo disse: olha, tudo veio a vocês por meio da graça. Vocês não têm mérito nenhum mérito vem de vocês. Então, andem com humildade. Infelizmente, não parece ser tão básica nos dias de hoje a humildade, né? Mas, à vista do ensino bíblico, porque essa é a primeira virtude, irmãos, que vemos no Filho de Deus. Filipenses 2, de 1 a 11, deixa isso muito claro. João 1 e 14 também. O Filho de Deus, antes de manifestar seu poder aqui na terra, suas virtudes, sua sabedoria, ele demonstrou humildade, ele desceu da sua majestade. Nós de novo reforçando, só o fato de Cristo descer, sair do céu, onde Cristo estava, irmãos? Estava no trono de glória, ele estava assentado à destra do Pai. E o que foi que ele fez? Ele deixou tudo isso, onde os anjos o louvavam, de dia e de noite, eternamente. Ele merecia e ele merece, ele é Deus, mas ele saiu de lá para se fazer como um homem, habitar no meio de nós. A Bíblia diz: assumir a forma de servo, tornar-se em semelhança de homens, e voluntariamente foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então esse é o primeiro exemplo que devemos seguir. Foi a primeira atitude que Cristo manifestou, foi a de humildade, primeiro do que a sabedoria, do que a compaixão para com as almas perdidas e famintas, que ele alimentou tanto de pão, de alimento do pão mesmo, quanto do pão espiritual. Antes dele mostrar sua autoridade, ele manifesta a sua humildade. Então, andar conforme a graça de Deus é andar com humildade, mas também em mansidão. Veja, depois da humildade tem a mansidão. Por quê? Porque elas duas caminham juntas. A humildade e a mansidão andam de mãos dadas. Cristo disse: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Está vendo que elas andam juntas? Característica de Cristo: manso e humilde. Agora, na prática, aqui o foco de Paulo é a prática. Como exemplificar um indivíduo manso? Seria aquele que recebe todas as pancadas sem reclamar? Seria uma pessoa que a gente consideraria assim, boba, sem iniciativa? No popular a gente diz assim: não, fulano é muito besta, É isso um indivíduo manso? Uma pessoa fraca, que não reclama de nada, que tem medo, por isso ele é manso? É isso? Não, irmãos. Cristo era manso, mas não era fraco, nem tinha medo, mas ele era manso para se irar. Quantas vezes você viu Cristo se irando? Ele se irou, irou e não pecou, não foi? Manso, principalmente quando estava diante dos seus algozes, dos seus acusadores. Tanta acusação absurda, Nós estudamos pela manhã, tantas testemunhas falsas. Você aguentaria, irmão, estar diante do tribunal e vir uma dezenas de testemunhas testemunhando falsamente contra você? Como é que você ia receber aquilo dali? E as duas testemunhas que minimamente poderiam dizer alguma coisa coerente, a Bíblia diz que nem era coerente, mas foram utilizadas para incriminá-lo. E ele lá, irmãos, tranquilo, e dizer, e o sumo sacerdote dizia lá: e você não diz nada? E diante de todas essas acusações, você fica calado?
Você fica manso desse jeito. Em outras palavras, manso é lento para se irar e poder agir com brandura. Manso é aquele que demora para reivindicar seus direitos. Normalmente a gente é o contrário, né? Rápido, né? No gatilho, para os nossos direitos, eles estão já assim, todos guardados na nossa mente. Para quando alguém ferir nossos direitos, nós colocarmos de maneira rápida, né? Assim, nossos deveres nós somos bem mais lentos, né? Mas o direito, nós somos rápidos. O manso, ele demora para reivindicar seus direitos. E sob a perspectiva espiritual, ele sabe que aos olhos de Deus ele não tem direito inerente. Entende isso? Ele não tem direito inerente. Por quê? Porque todos os seus direitos foram assegurados pela graça. O manso é aquele que prefere sofrer o dano ou o prejuízo do que causar um mal ao outrem, conforme temos a instrução em Coríntios. Lá em 1 Coríntios 6:7, Paulo pergunta àqueles irmãos: por que não sofreis antes o dano? Por que vocês não são mansos uns para com os outros? Estava tendo um problema. Aliás, eram muitos problemas, né, na igreja de Coríntios. Eram inumeráveis problemas. Um deles era os irmãos que estavam tendo questão um contra o outro. Aí o que é que eles faziam? Eram rápidos em acionar seus direitos, né? Paulo disse: seja manso. Em outras palavras, irmãos, seja manso, sofra o dano, deixe de ser brabo. Era uma brabeza uns com os outros. Tanto é que para resolver a questão tinha que levar para o tribunal. Paulo disse: é uma vergonha. Abraão, irmãos, foi manso. Quando teve uma disputa, uma questão com seu sobrinho Ló, ele disse assim: pode escolher Ló primeiro. Ele tinha direito? Tinha todo o direito. Ele era mais velho, ele era o tio, e ele disse: escolha primeiro. Manso. Andar conforme seu chamamento, irmãos, é ser manso, humilde e também longânimo. Olha aí a terceira referência: longânimo. Paulo diz: com toda humildade e mansidão, com longanimidade. Longanimidade é a bondade que faz desprezar as ofensas. Essa virtude se sobressai principalmente com as pessoas conhecidas. Ser longânimo. Quando você sofre incompreensão, aspereza por parte de pessoas conhecidas, é pessoas que você lida constantemente, pessoa que lhe conhece. Você recebe, digamos assim, melhor uma ofensa de um desconhecido do que de um conhecido, né? Mas fulano me conhece, né, rapaz? Por que fulano está dizendo isso comigo, né? Está agindo, ele me conhece. Então, longanimidade é essa bondade de desprezar as ofensas. E isso, irmãos, era muito necessário na igreja primitiva. Aqueles irmãos sofriam muito desprezo, muitas ofensas, muita ignorância. Eram sobre eles, tanto de fora, mas às vezes acontecia com os de dentro também. A partir do momento que eles recebiam, né, a graça de Deus, que eram, melhor dizendo, alcançados pela graça de Deus, recebiam a adoção de filhos, eles começavam a viver de forma diferente e as ofensas normalmente começam a aparecer. Quem não ofendia antes, começava a ofender. Cristo diz isso, né? Olha, os inimigos vão ser os da sua própria casa. Então os irmãos precisavam de longanimidade, começaram a ser rejeitados. A graça de Deus alcançava um, não alcançava outro, alcançava o esposo, não alcançava a esposa, alcançava a esposa, não alcançava o esposo. Eles tinham que ser longânimos dentro de casa. Era o equivalente a dormindo com o inimigo, né? Precisa ser longânimo. E essa virtude precisa ser também, irmãos, não só manifestada fora da igreja, mas também de forma intensa dentro da igreja, porque todos nós temos faltas, defeitos, maus costumes e fraquezas. Então, observem que a referência não pode ser eu, tem que ser Deus. O parâmetro, a régua de medir, o prumo, não pode ser eu, não pode ser o que eu sinto, mas tem que ser Deus. Sabe por quê? Irmãos, olhe para Deus. Nele você não vê sombra nem variação de mudança, né? Nem defeito, nem nada, né? Agora veja Deus olhando para você. O que é que ele vê? Ele vê pouco defeito? E eu pergunto, ele suporta você? Ele é longânimo com suas faltas, com suas falhas, com seus pecados?
Quantas vezes você erra e pede perdão? Ele perdoa? Perdoa, né? Só que ele vê tudo de você, viu? Todos os seus defeitos, todas as suas faltas. Você esconde algumas coisas dos outros. Você comete coisas que os outros não vê, pecados que os outros não vê, mas Deus vê tudo, absolutamente tudo. E como Ele lhe trata? Eu pergunto, Ele lhe trata você com rigorosidade, com o mesmo rigor, com todos os pecados que você comete? Se Ele fizesse isso, eu posso dizer com toda certeza, você dificilmente estaria aqui. Se Deus é alongando por você, com você, por que você não é alongando com seu irmão? Eu garanto que você ofende mais a Deus do que o seu irmão lhe ofende. Seja alongando. A outra conduta cristã, coerente com o chamamento, é tolerância e amor. Paulo junta as duas. Em seguida, a longanimidade, nós temos tolerância e amor. Essa combinação é importante porque muitas vezes nós não demonstramos visivelmente um ressentimento. Alguns conseguem, recebem uma injúria, mas não demonstra, fica fervendo de raiva. Você peca contra o 6º mandamento, mas você não manifesta isso. Aí aparentemente parece que você tolerou, mas aqui é tolerância e amor. Veja, não é só revidar a ofensa, mas também no seu interior, não manifestar o desejo de revidar, de causar um mal ao outro. Paulo disse isso, irmãos, várias vezes aos irmãos de Coríntios, várias vezes. Em 1 Coríntios 8:13, Paulo disse: meu irmão, se a comida escandaliza teu irmão, ou ele está dizendo com ele, se a comida escandaliza meu irmão, eu nunca mais como carne, para que meu irmão não se escandalize. Eu não fico por dentro assim, ixi, meu Deus, eita irmãozinho fraco, viu? Você não diz nada, tudo bem, meu irmão, né? Aí por dentro você está, uma fraqueza triste. Meu irmão, tantos anos de igreja. Inclusive com relação à fraqueza, ele diz lá no capítulo 9, 22 de 1 Coríntios, ele diz: fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Tolerância e amor. Tolerância e amor. Para que isso aconteça, irmãos, tem que ter um esforço diligente. E lembre-se, qual é o contexto aqui? Preservar a unidade da fé, preservar a igreja. A unidade que não foi você que criou, foi o Espírito Santo, mas você é responsável por preservar. Lembra que temos dito aos irmãos, Deus não chama ninguém para a igreja para ser passivo, mas para ser proativo. Deus nos tira da zona de conforto. A palavra de Deus nos tira da zona de conforto. Ela vai nos impulsionando, nos levando, nos dizendo que nós temos que crescer, que nós temos que lutar pela igreja. Essa tem que ser uma disposição de guerra, é dessa luta, mas não a luta um com o outro, né? Não é essa luta não. Um com o outro é tolerar e amar, para que todos cresçam. Lembra do sermão passado? Para que todos cresçam, cheguem à estatura do varão perfeito. A unidade espiritual aqui, irmãos, aqui mostrada, aqui indicada, é pré-requisito indispensável para promover a saúde e a felicidade da igreja, para adiantar a causa das missões e para alcançar a vitória sobre Satanás e seus aliados, porque a Bíblia diz que um reino dividido não subsiste. Por isso que Paulo diz, preserve a unidade da fé. Uma igreja sem unidade também não evangeliza, não alcança os eleitos por meio da pregação, não faz diferença onde está, não contribui com a sociedade onde ela vive. Ela não contribui, não tem como contribuir. Uma igreja dividida está condenada ao fracasso. Então Paulo aqui, irmãos, nos convoca a um esforço contínuo. Isso é contínuo, não basta você se esforçar uma única vez, 2 vezes, 3 vezes, é um esforço contínuo, diligente. Os irmãos vão ver essa palavra aqui também no contexto, diligente. Muitas vezes nós ouvimos dos irmãos, eu já disse isso para ele, um irmão falando do outro, eu já disse isso para ele
para meu irmão, no ano passado, eu me lembro que eu disse isso para ele, mas passou o tempo e ele voltou a fazer, minha paciência esgotou, eu não digo mais nada, eu não vou orientar mais nada, e pronto, eu vou deixar para lá. Já pensou se Deus fizesse isso contigo? Deixasse tu para lá, porque tu já errou 1, 2 ou 3 vezes? Por isso que a referência não é você, nem o irmão, nem ninguém, é Deus. A referência na conduta é Cristo. A palavra de Deus nos exorta a envidarmos todos os esforços, com o auxílio do Espírito Santo e da oração, para que as nossas vidas manifestem essas virtudes e a unidade da igreja seja promovida. No contexto, irmãos, dessa epístola, havia uma situação difícil na igreja. Sabe o que era? A união entre judeus e gentios. A igreja, então, como Deus alcançou pela sua graça tanto judeus como gentios, essas duas categorias estavam unidas, mas eu não preciso aqui enfatizar, né? Demoraria muito tempo para os irmãos entenderem, para os judeus entenderem que o gentio podia fazer parte da igreja. Era difícil, porque no templo tinha a ala dos gentios, né? Que ficava separado de tudo. Foi difícil para Pedro entender, né? Imagine para os outros. No capítulo 3 aqui de Efésios, versículo 6, Paulo diz: a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Isso se aplica a todas as igrejas, irmãos, porque tem um propósito sublime. Qual é o propósito? Paulo mostra isso no capítulo 3, versículo 10. Olha aí na sua Bíblia. Qual é o propósito disso? Efésios 3,10 diz assim: para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Nós já falamos para os irmãos que essa multiforme sabedoria de Deus, quando manifesta pela igreja, até os anjos se admiram. Os anjos, irmão, não sabem tudo não. Pense que os anjos têm conhecimento de tudo não. Eles estão observando a igreja lá de cima. A gente usa o céu, né, como uma expressão de cima, né? O mundo está observando a igreja. E Deus, o objetivo de Deus é manifestar a sua multiforme sabedoria nela, na igreja. E eles ficam admirados. Os anjos ficam admirados. Judeus e gentios juntos? Como pode? Só a graça de Deus, né? Eles glorificam a Deus por isso. O povo do mundo vê assim: eita, esse povo é muito diferente, esse povo está unido ali na igreja, mas é de um jeito, outro de outro, um vem de um canto, outro de outro. Não é? Um tem uma formação, uns têm graduação, pós-graduação. Tem uns na igreja que mal sabem ler. Eu vim de igrejas, irmãos, que tinha irmãos que não sabiam ler, mas estavam unidos lá. Uma alegria, não tinha diferença. A pessoa passava na frente da igreja, estava todo mundo junto, unido, prestando culto. Terminava o culto, estava todo mundo unido, tinha diferença não. Isso a igreja precisa manifestar e deve manifestar. E aí eu faço uma pergunta, irmãos, de aplicação. Temos andado conforme nosso chamamento? Temos em mente a razão pelo qual fomos chamados? Por que você acha que você foi chamado? Por que você acha que você faz parte da igreja? Para quê? Por quê? Porque você era mais ou menos gente boa, Deus viu isso em você, chamou você, disse: vou botar ele ali na igreja. Você é boazinho, ele vai melhorar com a palavra, mas ele já é bonzinho, vou botar ele aqui na igreja. Você acha que é isso? Ou você está tantos anos na igreja que esqueceu dessa importante questão? Está muito tempo aí, às vezes a gente se acostuma, né, com algumas coisas. Quem sabe nos envolvemos em tantas outras coisas e perdemos o foco. Paulo está aqui, irmãos, evocando o lado prático do cristão, que deve corresponder com o ensino, que deve corresponder com aquilo que tem na Escritura. Você sabe por que é que você foi chamado? Conhece plenamente os fundamentos doutrinais da igreja, estuda as Escrituras, participa regularmente das reuniões de doutrina, de oração, da Santa Convocação. Se você responde positivamente, eu digo: muito bem, parabéns. Mas sabe o que é que Lloyd Jones disse certa feita? Mesmo cheio de conhecimento, se você estiver falhando na sua vida, será um empecilho, um impedimento na propagação do reino. Você vai estar trazendo má reputação à causa de Deus. Você está lutando pela unidade da fé, está preservando a unidade da fé.
Está agindo com humildade e mansidão para com seu irmão? Está usando de longanimidade para com ele? Tem em mente que Deus é muito mais longânimo para comigo do que eu sou? Que você muitas vezes sequer percebe essa longanimidade de Deus? Quando meu irmão falha, e eu sei, qual tem sido minha atitude? Eu rapidamente o reprovo no meu interior, ou eu exerço misericórdia? Eu sofro dano, arco com prejuízo numa disputa pessoal, ou sempre procuro sair vencedor? Saiba que por meio das respostas sinceras a essas perguntas, você pode ter uma noção de como você tem preservado a unidade do Espírito. Essa foi a primeira lição, irmãos, que aprendemos, como preservar a unidade da fé. Eu tenho uma segunda e última. A segunda maneira de eu preservar a unidade da fé é eu conhecer a fonte dessa unidade. De onde vem essa unidade? Vamos ler do versículos 4 ao versículo 6 de Efésios 4. Mais uma vez. Há somente um corpo e um espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Qual é a fonte dessa unidade, irmãos? É a fonte trinitária, é a Trindade. Os irmãos perceberam aqui? O Espírito, citado primeiro, um só Senhor, que é Jesus Cristo, e um só Deus e Pai, que é o nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Paulo descreve aqui, irmãos, a fonte dessa unidade, é a Trindade. Mesmo sendo três pessoas distintas, é isso que a Bíblia diz, elas são em uma mesma substância, possuem uma essência única que é indivisível. Elas estão corroborando, cooperando entre si de forma perfeita. Elas compartilham do mesmo propósito. Elas se distinguem pelas suas propriedades peculiares e relativas. São três pessoas, mas elas estão em unidade, em harmonia. Essa é a referência da igreja. Lembra que eu disse para os irmãos? A referência sempre, irmãos, é Deus. Essa é a referência primeira e última da unidade da igreja, que os irmãos devem ter em mente e que o cristão precisa conhecer. Ele disse assim: há somente um corpo e um espírito. Então, embora sejamos muitos e diversos, somos um só corpo em Cristo Jesus. Apesar de ter sido chamados de vários locais, a Bíblia diz de várias nações, línguas, povos, raças, costumes, regiões, famílias, somos uma só igreja. E principalmente porque essa instituição que é a igreja, não tem uma origem terrena, não foi formada por homens, ela é produto do Espírito Santo, e essa unidade se dá como fruto da graça, e está fundamentada onde? No verdadeiro e genuíno Evangelho de Cristo Jesus, que é o Evangelho da graça. Só tem unidade, irmãos, dessa maneira. Somente. Só tem fundamento na doutrina dos apóstolos e no Evangelho. Cristo foi quem instituiu a igreja. O governo terreno, irmãos, normalmente considera a igreja como uma instituição civil, como outra qualquer, mas ela sempre vai ser uma instituição divina, com uma natureza divina e com propósitos divinos. Assim como o corpo humano está plenamente impregnado por seu espírito, e por isso o corpo é uno e pode funcionar como uma unidade, cada membro cooperando com os demais. Assim acontece também com a igreja, que sendo habitada pelo Espírito e sendo totalmente influenciada por ele, constitui um só organismo e funciona como tal. Então devemos ser unidos por completo, não apenas numa parte, mas no corpo e na alma. Imagine os irmãos, o corpo humano sem cooperação entre seus membros. Seria uma loucura. Talvez a gente nem pudesse chamar isso de corpo. Não dá para chamar em corpo. Só dá para chamar porque há algo em comum. Há uma cooperação. Calvino nos diz que Deus convoca a todos para que sejam unidos no mesmo consentimento de fé e envidem esforços por socorrer uns aos outros. O Espírito, no processo mesmo de fazer os efésios participantes da vocação eficaz,
também os uniu, de modo a se tornarem um só organismo. Por isso está escrito: pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. 1 Coríntios 12, 13. Contemplem, os irmãos, essa diversidade dentro da igreja. Judeus e gentios, servos e livres. Isso naquela época. Dá para imaginar? As pessoas ficavam impressionadas. O mundo hoje tem que se impressionar, irmãos. O mundo hoje tem que ficar chocado com a igreja também. Não porque nós nos reunimos aqui, porque gostamos uns dos outros e é bom, né, partilhar, assim, falar de Deus, de Jesus. É bom, né, tomar um cafezinho depois do culto. Eita, coisa boa. E a gente voltar. Isso não é unidade. Nós fazemos parte de um corpo, o corpo de Cristo, e nós não devemos deixar as mínimas diferenças que há entre nós atrapalharmos essa unidade. Pelo contrário, Paulo nos está chamando, nos convocando aqui a lutarmos por essa unidade bendita, que já nos foi concedida por meio do Espírito. O que nós deveríamos é odiar as discórdias e não odiar uns aos outros. É isso que nós deveríamos fazer. Calvino ainda disse que devemos aprender com Paulo. Ele disse que ninguém se encontra absolutamente preparado para aquela herança, a herança eterna, sem que antes sejam todos um só corpo e um só espírito. Porque no céu vai ser a perfeição, né? Então aqui na terra nós temos que minimamente espelhar aquilo que vai acontecer na eternidade. Os versos que nós lemos diz também que há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Isso quer dizer que a unidade só é possível porque Cristo nos comprou. Mas não somente isso, Ele se apropria de nós, nos ama, cuida de cada um de nós e nos protege. E para isso Ele teve que morrer a morte de cruz. Deu uma vida pela igreja. E nós não devemos também dar nossa vida por ela? Você quer ser considerado discípulo de Cristo, seguidor de Cristo, e quer manter a sua vida? Ele mesmo disse, né? Quem quiser ganhar a sua vida, perder-la. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, vai ganhar. Tem muita gente que quer fazer parte da igreja, mas não quer perder a sua vida. Não quer. Quer manter o controle da sua vida. Quer mandar na sua vida. Quer fazer o que quer da sua vida. A Bíblia diz, olha, luto pela igreja. Eu disse, eu vou lutar, mas eu vou dar 10% das minhas forças, 20%. O resto eu tenho que pensar em mim também, né? Se eu não pensar em mim, quem vai pensar? Isso é o mundo, irmão, que diz isso. Isso é o mundo que diz isso. Onde é que você encontra isso na igreja? Ou na Bíblia? Que deve ser reflexo na igreja. Não importa não quem esteja fazendo parte da igreja. Se é amarelo, se é branco, preto, pobre, rico, educado, mal educado, de família nobre ou desconhecida, seja famoso ou anônimo, todos temos o mesmo Senhor, que é rico para com todos. É o que a Bíblia diz. Um só Senhor em quem todos nós cremos e em cujo nome todos nós fomos batizados. Cristo não pode ser dividido. A fé não pode ser partida. Deus não pode ser dividido em partes. No batismo repousa a evidência de que toda sorte de pessoas, sem qualquer discriminação, participa da graça de Cristo. Está lá em Gálatas 3, 28. O que é que nos cabe, irmãos? Cultivar a santa unidade, composta de muitos vínculos. É isso que nos cabe. Por fim diz, há um só Deus e Pai de todos. O crente precisa conhecer que há um só Deus e Pai de todos. Deus é também nosso Pai em Cristo Jesus. E isso nos dá um duplo motivo para a nossa gratidão e nossa devoção. Porque Ele não só nos criou, mas Ele nos recriou. Deus criou a todos. Mas aqueles que fazem parte da igreja, Ele deu uma nova vida. Nasceu de novo. Pela graça. Pela graça. O foco aqui desse texto é a primeira pessoa da Santíssima Trindade, é o Pai de todos os que pertencem à família da fé, sejam o que forem, judeus, gentios, escravos, livres, homens, mulheres, não importa, pois foram nascidos de novo, foram convertidos. E aqui, irmão, nós vamos ver uma tríplice relação do Pai com seus filhos amados. Aqui diz, Ele é sobre todos.
Por que é sobre todos? Porque ele exerce domínio sobre todos. Ele é também por todos, porque ele abençoa a todos por meio de Cristo. E ele está em todos, porque ele nos atrai para a intimidade do seu coração no Espírito. De novo, a Trindade. Precisa ter a palavra Trindade na Bíblia para você crer na Trindade? Ela está aqui, irmãos, tão clara. Deus, assim podemos dizer, flui através de todos os membros da igreja, envolve todos em seu governo e habita em todos, mas faz isso unido a um só. Essa é a unidade espiritual mencionada por Cristo em João 17. Olha, vamos abrir, irmãos, nossas Bíblias. Não desmarque Efésios 4. Veja aí João 17, 20 e 21. João 17, 20 e 21. Diz a palavra de Deus: não rogo somente por estes. Quem eram estes, irmãos? Eram os apóstolos. Cristo estava falando especificamente os primeiros versos, estava direcionando os primeiros versos do capítulo 17 de João aos apóstolos. Mas ele diz assim: não rogo somente pelos apóstolos, por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Aí veja o 21, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Olha, a unidade da igreja, irmãos, vai manifestar ao mundo, vai ser exemplo para o mundo, e vai fazer com que o mundo, esse testemunho, vai fazer com que o povo creia, que diz, só pode ter vindo de Deus essa união. Essa união não pode ter sido criada pelas pessoas, até porque, irmãos, na igreja primitiva, ficava claro o testemunho daqueles irmãos, que eles eram unidos até literalmente a morte, não era? Eles eram unidos até a morte, nem a morte separava aqueles irmãos. Eles iam para o Coliseu, confessando Jesus Cristo, mantendo a unidade. Adoramos um só Deus, não três deuses. Ainda que seja verdade que as Escrituras atribuem a eleição especialmente ao Pai, a redenção especialmente ao Filho e a santificação especialmente ao Espírito Santo, todos esses três cooperam em cada um desses aspectos. Os três jamais operam com propósitos diferentes ou conflitantes. Então, o Pai idealizou nossa salvação, o Filho a cumpriu e o Espírito Santo a consumou. Conhecendo esse espírito de cooperação entre a Trindade, o que é que nós devemos fazer? Preservar a unidade da fé, irmãos. É isso. Conhecendo essa dependência de um só Deus e Pai de todos, é que nós vamos afirmar como Paulo, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Atos 17, 28, a parte A. Quero concluir, irmãos, dizendo o seguinte, e enfatizando que a igreja não foi criada por homens, é um corpo espiritual. E o apóstolo roga que tenhamos o cuidado de não atentarmos contra essa unidade, pelo contrário, lutarmos diligentemente para preservar essa unidade. Temos de mantê-la, não criá-la. Nós não criamos. Isso é a unidade do Espírito, é obra idealizada por Ele, é algo que Ele faz em nós, e esse é o seu propósito. Produzir e manter essa unidade entre os redimidos, quer judeus, eu repito aos irmãos, quer gentios, ricos, pobres, nobres, brancos, pretos, pardos, doutos, indoutos, de sorte que até os principados e potestades nos lugares celestiais vão ficar admirados e espantados quando virem essa unidade. Se os principados e potestades, se os anjos se admiram com isso, imagine os homens. Essa unidade é primeiro interna, ela ocorre primeiro interiormente e depois ela se manifesta exteriormente. Então, irmãos, de que maneira nós devemos preservar a unidade da fé? Primeiro, andando conforme nosso chamamento, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-nos uns aos outros em amor. Em segundo lugar, conhecendo a fonte dessa unidade. A unidade da igreja deve ser a manifestação da perfeição da divindade, da Trindade. A igreja deve ser na terra um reflexo da unidade do Deus triuno. Antes de respondermos a apelos e interesses pessoais, temos que ver o que somos, onde estamos e onde foi que Deus nos colocou.
A Bíblia diz aqui: nós fomos chamados. Precisamos compreender a diversidade na unidade. E o que é diversidade na unidade? Mais uma vez eu peço que você olhe para o corpo. Vamos só observar um membro simples do corpo como um dedo, comparado a um órgão complexo como o coração ou mesmo o olho. O olho é muito complexo, né, irmãos? O cérebro não parece ter nada a ver um dedo com o olho, né? Ele não tem aparência, não tem nada que ligue um ao outro, né? O pé ainda vai lá com o dedo, né? Com a tíbia com o fêmur, mas o olho com o dedo parece que não tem nada a ver. Mas eles fazem parte de um corpo, de um todo. Apesar de serem tão diferentes, de cumprirem funções tão diferentes, no fundo eles são uma só coisa, porque eles fazem parte de um mesmo corpo e são essenciais a esse corpo. O corpo não é completo se tão somente uma dessas partes não estiver ali. Diverso, mas todavia um só. Precisamos compreender, irmãos, o grande privilégio de ser membro do corpo de Cristo. Não há nada acima disso. Não há maior privilégio para um ser humano do que esse. Não pense que você fazer parte da casta daqueles que ganharam o prêmio Nobel é mais importante do que fazer parte da igreja. Não é. Se compreendermos isso, inevitavelmente nos esforçaremos para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Que assim seja. Amém.